capítulo de número 17, Números 17. Do verso 1 ao verso de número 13. O quarto livro da Bíblia. Verso 1 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e a todos os seus maiorais. Então, pois, Moisés aos seus maiorais, deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor, a tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão, pela casa de Levi, florescia. Repita comigo assim: florescia, porque produzira flores. Agora repita comigo novamente: e brotara renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor, tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: torna por a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis aqui, nós expiramos e pereceremos, nós pereceremos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos. Amém? Irmãos, eu não sei se os irmãos já leram esse texto, se alguém já o conhece, mas esse texto ele fala de algo que todos nós, temos uma dificuldade muito grande, uma determinada qualidade, da qual é o problema que é criado em volta dessa qualidade, que é dada por Deus a todas as pessoas. Todos nós, em algum grau, em algum nível, nós temos essa qualidade da qual é dada aqui, representada na vara de Arão. A vara, ela simboliza na Bíblia a autoridade. E essa qualidade, a autoridade, como eu disse aqui, ela é dada a todos, em determinado nível da vida. Todos nós, em qualquer aspecto, em qualquer nível, família, vida profissional, ministerial, em certo grau nós temos um nível de autoridade. Todos nós temos. E mediante a esse contexto dessa palavra, eu vejo que nós, muitas das vezes, temos uma grande dificuldade de lidar com a autoridade. É algo
Todos nós queremos autoridade. Todos nós queremos, mas não sabemos lidar com ela. Edinho, Deus te abençoe, filho. Sinta-se em casa, sente-se aqui à frente, aqui, ó. Fica à vontade nesta casa, amém? Essa casa aqui é sua. Então nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com a autoridade. Isso é bem comum na família. Qual dos pais aqui já não tiveram dificuldade com os filhos por conta do exercício da autoridade? Mesmo quando a autoridade ela é regida dentro do padrão divino, dentro do padrão de uma ética divina, a autoridade correta, não o autoritarismo, mesmo assim temos dificuldades, como pais eu estou dizendo. Muitas das vezes os filhos não querem corresponder à autoridade do pai, mesmo a autoridade estando correta. Isso você é variável. Todos nós já lidamos com isso. Muitas das vezes eu quebrei, fui rebelde à autoridade de minha mãe, à autoridade de meu pai, mesmo eles estando certos. Então, isso é bem provado que na própria vida comum, nós, e muitas das vezes, quando nós éramos jovens, né, os irmãos mais velhos, em algum nível quebraram a autoridade dos seus pais. E hoje também, os pais têm sua dificuldade, às vezes, com os filhos. Poucas das vezes, os filhos, nós temos aqueles filhos que são completamente obedientes, né? Poucas das vezes, né? Nem sempre, né? É lógico que muitas das vezes erramos também no autoritarismo. Impomos uma autoridade fora da medida, mesmo elas tendo uma certa ética baseada no padrão de Deus. Quantas vezes já vi pais usarem a Bíblia dentro do contexto autoritário para se posicionar sobre o filho e impor ali a sua forma de ver a vida. Então, isso é um fato. Eu sei que todos já já teve ocasiões, situações como esta que eu estou dizendo aqui. Amém? Vocês estão me entendendo? E o contexto aqui que nós estamos falando, a vara de Arão, ela demonstra essa mesma questão, a dificuldade daqueles homens em lidar com a autoridade de Arão sobre o ministério. Arão era o sumo sacerdote, a sua família é que estava no exercício sacerdotal naquela época. No capítulo 16, nos fala sobre Datã, Corá e Abirão, que foram aqueles que, primeiramente, com 250 homens, questionaram a autoridade. Chegaram em Moisés e questionaram para Moisés a respeito da autoridade de Arão estar exercendo o ministério. E eles colocaram assim, mas toda a comunidade, ela é santa. Essa foi a justificativa daqueles homens. Todos nós aqui, eles queriam dizer, também somos de Deus. Era isso que eles estavam empregando, a justificativa para poder questionar a autoridade de Arão no ministério, no exercício do tabernáculo. Então a premissa que eles usaram para basear seus argumentos foram que todos estavam ali eram santos. Todos ali tinham contato com Deus. Todos ali também tinham seus níveis de liderança. Mas eu acabei de dizer aos irmãos que cada um de nós é dado segundo a nossa fé, segundo a nossa capacidade, em determinado grau, em determinado contexto, esse nível de autoridade. Até porque todos eles tinham na sua função, por serem príncipes do povo, serem os cabeças das tribos de Israel, eles tinham uma determinada autoridade. Mas o problema que estava acontecendo aqui era o quê? Eles praticamente não estavam nem exercendo a sua liderança e queriam se impor em um contexto da qual não lhes era ortogado a ministrarem ou a exercerem aquele tipo de função. Então, eles questionaram Moisés, questionaram Arão e criou-se uma situação delicada. A Bíblia diz que quando aqui houve um juízo, Moisés se posicionou diante de Deus e houve um juízo aos 250, porque eles trouxeram incenso para queimar diante do altar de Deus. E
eu quero assim até abrir um parênteses aqui, irmãos. Existem duas situações que nós devemos tomar muito cuidado quanto a isso. Até mesmo aqueles que na sua legalidade podem exercer um ministério, podem exercer a sua função de autoridade em qualquer aspecto, como foi o caso dos filhos de Arão, que tinham essa autoridade de ministrar dentro do altar, ou do tabernáculo. E a Bíblia diz que a Bíblia diz, a lei, né, a própria lei dos levitas, diziam que quando eles tomassem o fogo, eles deveriam tomar do fogo do altar ou do candelabro, para poder levar o fogo ao altar ou queimar o incenso. E a Bíblia diz que eles levaram um fogo não autorizado para dentro do altar, para queimar diante de Deus. A expressão que nós usamos, o fogo estranho. Eles usaram de uma autoridade, sabe para quê, irmão? Para usar de pragmatismo, a facilidade, daquilo que, por exemplo, daquilo que é bom fazer, todo mundo está fazendo, aquilo me agrada em fazer, daquele formato, daquele jeito, daquele meu jeito, e não de um padrão já pré-estabelecido, que é um padrão divino. Então eles levaram fogo, sendo pragmáticos, eles, tipo assim, eu vou fazer do meu jeito, porque do meu jeito dá certo. E às vezes a gente somos assim, até em relação ao conhecimento bíblico, palavra, nós sabemos o caminho das pedras, né, o ditado. Nós sabemos o caminho que devemos caminhar, mas nós queremos exercer uma determinada ação do nosso jeito, porque a gente achamos mais fácil. A gente achamos por ser conta do nosso nariz, então eu vou tomar esse caminho, é o mais fácil. A gente se tornamos pragmáticos, porque acha que dá certo. Ah, o fulano fez, deu certo. O B fez, deu certo. O A fez, deu certo. Então, eu vou fazer desse jeito também. O caso de Nadab e Abiú, que levaram um fogo estranho. E eles acharam que naquele exercício da sua prerrogativa de autoridade poderiam fazer do jeito deles. E eles se deram mal. Eles são fogo do altar e consumiu eles. O outro aspecto é esse que nós estamos vendo aqui. Aqueles 250 homens não autorizados por Deus, Moisés fala assim, tudo bem. Então vamos ver quem de fato Deus escolheu para ministrar no altar diante do tabernáculo, no tabernáculo diante do altar de Deus, diante da tenda da congregação. E eles foram todos eles 250 líderes de Israel e apresentaram os seus incênsios. A Bíblia diz que todos ali morreram, porque fogo do céu veio sobre eles. E para Datã, Abiram e Coré, a terra se abriu e engoliu eles. E depois ainda a multidão não satisfeita, o povo, os outros líderes não satisfeitos com a situação ainda, voltaram a questionar. A questão não é uma questão de juízo, irmão. Você pode até ver pessoas que em determinado grau da sua vida, ou em determinado momento da sua vida, elas passaram por situações duras e terríveis, dificuldades terríveis na vida, e mesmo assim ainda não aprenderam nem com os seus próprios erros. Quem dirá ainda aprender com os erros dos outros? Isso é uma verdade. Nós devemos aprender com os erros dos outros, porque até os erros dos outros nos ensinam alguma coisa. A não fazer como eles fizeram, a não andar do jeito como eles andaram, a não viver uma vida no padrão que eles viveram. Então, às vezes, o erro dos outros, o juízo que as pessoas recebem, a consequência dos seus males, é para nós a efeito um sinal de que não devemos fazer daquela forma. Vocês estão me entendendo? Diga amém. E é o caso que está aqui. O povo ainda não satisfeitos com o que havia acontecido, com a forma de Datã, Corá e Abirão terem se posicionado diante de Moisés e de Arão, os 250 que foram queimados e morreram consumidos pelo fogo por causa de oferecer um incenso que não era autorizado por eles também, para eles, e mesmo assim eles questionaram novamente a autoridade de Moisés. Aí Moisés impôs, colocou um desafio, né? Então tudo bem, peguem os dois líderes principais de Israel, cada um escreva o seu nome na vara, e vamos colocar diante do altar, na tenda da congregação. Essa é a ideia que nós devemos ter, irmãos. Quando se coloca qualquer autoridade, a Bíblia é bem clara, que nenhuma autoridade
estabelecida, ela é propriamente humana. Ela é estabelecida por Deus. Nós temos hoje dois poderes de autoridade que Deus estabeleceu na terra. O poder político, da qual o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, ele nos ensina sobre a autoridade política, que nós devemos ser obedientes a elas, desde quando ela esteja dentro do padrão divino. Qualquer rebeldia social, no sentido de que eu não vou obedecer aquilo que é errado, ela de fato é uma obediência. Mas quando aquela autoridade está padronizada em Deus, está dentro da justiça que Deus estabeleceu, nós devemos obedecer. Por isso que Jesus ensina: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Esses dois princípios. E o outro princípio é a autoridade da igreja. A igreja é a maior autoridade que está na terra. Isso é fato. Se a igreja entendesse a sua posição, se nós aqui, como congregação local, igreja local, entendêssemos dentro da igreja invisível o nosso nível de capacidade, de autoridade que nós temos em Deus, em Cristo. Ela não é fora de Cristo, é em Cristo. Jesus mesmo disse: eu vos dou autoridade. E quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele diz para os apóstolos, dizendo: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então nós temos um padrão de autoridade. A igreja, ela se move nesse padrão de autoridade. A igreja anda nesse nível de autoridade que ela provém de quem? Do cabeça, que é Cristo. Qualquer ação que nós tivermos, que fizermos, seja do altar, seja aos irmãos como membro, se nós estabelecemos qualquer ação que não provinha de Cristo e da sua palavra, nós estamos fora da sua autoridade. Por mais bonito que seja, porque eu vou chegar nesse ponto. Então, ele pede que tragam as suas varas. Arão é colocado o nome da tribo de Levi. E o que acontece no outro dia? Quando Moisés retorna à tenda da congregação, diante do altar, por isso que ela estava diante do altar, da arca do Senhor, porque qualquer autoridade que seja, ela tem que provir de Deus. Ela tem que provir de Deus. Nossa fonte de autoridade é Cristo. É Cristo. Nós devemos pegar todos os nossos talentos, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que seja bom, tudo aquilo que nós trazemos como acrescento, como propriedades, de qualidades para nós temos que levar em obediência a Cristo. Em obediência a Cristo. Estabelecer que Cristo vai estabelecer sobre nós a sua vontade e o seu querer. Amém? Aí, o que aconteceu? Quando Moisés vai na tenda da congregação, ele percebe que a vara de Arão, ela está diferente das demais. É os três níveis que eu queria falar aqui nessa noite, de autoridade, em qualquer aspecto. Diz que a vara de Arão, primeiro, ela floresceu. Ela floresceu. Ela deu flores. É muito bonito, irmão, nós olharmos para a natureza e ver flores. Quem gosta de flores aqui? É bonito você olhar para uma orquídea e ver a beleza da orquídea. Para a rosa. É rosa que fala? Rosas, né? Qualquer tipo de flores que você observa, você vê ali que há a digital divina. Você vê a beleza, né? A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Pela criação nós percebemos que existe um design inteligente por detrás disso. Que existe um Deus criador. Que existe um Deus que estabelece um padrão de beleza. Existe hoje uma forma de raciocínio que nós devemos tomar muito cuidado, igreja. O pensamento pós-moderno, ele se rebela contra qualquer tipo de autoridade absoluta. A igreja não pode ser só mais uma ideologia dentre outras.
temos aí o comunismo, nós temos aí a democracia, nós temos toda uma diversidade de coisas onde se estabelece, né, um padrão de pensamento, de filosofia e de vida. Tem isso mesmo. E o pensamento pós-moderno, ele englobou tudo isso, ele pegou tudo isso aqui e abraçou. Ele abraçou. O pensamento atual hoje, ele abraça todo. Essa é a filosofia do mundo. Nós não devemos andar segundo o padrão deste mundo. Nós devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não é o culto propriamente esse culto aqui, é o culto da vida, do chão da vida, do dia a dia, da forma como você vai raciocinar as coisas. É a tua cosmovisão em relação ao mundo, aquilo que você entende do outro, aquilo que você entende da vida, da tradição, de todas as coisas que você vai se correlacionando diariamente. E nós enxergamos através de onde? Nós temos uma visão que enxergamos a vida por meio da fé e do Evangelho. Então o mundo hoje, ele não determina uma autoridade absoluta. Diz assim que toda verdade, de todo mundo é uma verdade em determinado grau. Então provavelmente você vai perceber hoje em dia, em qualquer ambiente, a pessoa diz assim, o que é verdade para mim? É minha verdade. A sua verdade é a tua verdade. Então é sobre esse pensamento que o nosso mundo atual está sendo construído. Se você quer ser cristão, tudo bem, mas eu quero ser de uma determinada religião. Por acaso, todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Essa é a premissa que as pessoas estão estabelecendo a sua vida. E não na autoridade das escrituras. O problema não é o mundo pensar dessa forma. É um problema sim. O problema é a igreja aderir ao pensamento pós-moderno e começar a compreender que nada é Cristo. Será que só Cristo salva mesmo? Não, acho que Cristo não salva não. Acho que Buda também ensinou algumas verdades, né? Maomé, você vê que essa expressão hoje da cultura maometana, do muçulmano, você vê como que eles estão aderindo às sociedades hoje, a Europa e hoje agora também a América, que eles estão sendo muito bem recebidos. Como ser humano tem que ser muito bem recebido, sim. E muitas pessoas estão se convertendo à visão muçulmana, porque a gente não tem uma verdade. Maomé também é a verdade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Qualquer beleza, nem sempre as coisas, como mais embelezadas que elas sejam, irmãos. Porque esse é o problema da religião. Toda religião que quer atrair pessoas, ela se embeleza. Estou dizendo aqui que a vara de Arão, ela se embelezou por conta das flores. Em qualquer aspecto da vida, irmãos, a própria estética. O nosso mundo pensa por meio da estética. Daquilo que vemos, daquilo que percebemos como bonito, como algo agradável aos olhos. Mas só não se baseia nessa questão. Nossa vida, nós temos que crescer, temos que crescer. A igreja tem que crescer, tem que crescer. A nossa vida profissional tem que crescer, tem que crescer. Nossa vida familiar, qualquer aspecto tem que crescer, tem que florescer, sim. É aquilo que aos olhos dos outros nós queremos apresentar como bonito, né? Não é igual para inglês ver, né? Como enfia tudo embaixo do tapete, deixa tudo muito bonito. Mas muitas das vezes esse é o problema nosso. Nós apresentamos algo, nós queremos florescer, não na autoridade divina, nós florescemos em qualquer outro tipo de fonte de autoridade. Fica tudo muito bonito, tudo muito bem estetizado, hoje, na estética. Mas de fato esse florescer não está sendo um florescimento dentro da vontade de Deus. Eu vejo muitas igrejas por aí. Isso não faz da nossa igreja melhor que ninguém, lógico. Elas são belas nos seus templos, elas são belas nas suas apresentações, nos seus holofotes, mas muitas das vezes as floresceram, elas não se embelezaram. Elas não estão no nível da autoridade divina, da presença de Deus. Não sei se vocês estão entendendo. Nem tudo que é aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro. Não essa é a verdade desses dias. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando você aplica isso num relacionamento, o jovem quer namorar
a jovem, né? A moça na igreja, ela quer namorar aquele cara que está dentro do padrão de beleza da estética atual. Cara bombadinho. Né? É assim. Bonitão, alto. Aqueles barbudinhos na quadra. Eu fui azarado, irmão. Em mim não nasce barba. Quando nasce é 3 fiozinhos aqui. Bigode ralinho. Eu fico com inveja desses caras assim, tudo barbudão, né? Meu másculo assim, cara, eu sou cara de menino. Até que a barbinha feita hoje é alta. Mas esse dia você fica com uma barba então, você percebe, irmãos, que essa problemática hoje também, e vice-versa, né? O cara quer namorar aquela jovem que era mais bonita. Toda vez o que está por dentro não condiz com aquilo que está fora. Não condiz. Então, a questão de florescermos nem sempre estabelece que a verdade esteja em nós, que de fato nós estamos andando correto. O cara está prosperando, está crescendo, está tendo dinheiro. Meu Deus do céu, estou crescendo financeiramente. E nem sempre crescer financeiramente quer dizer que você esteja fazendo o que é certo, esteja andando certo. Né? Bênçãos, qualquer aspecto de bênçãos que a gente estabelece como bênção na nossa vida, crescimento financeiro, material, não quer dizer que estamos sendo aprovados por Deus. Não quer dizer que estejamos debaixo da autoridade de Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Florescer, nós temos que florescer. Ele diz que o justo florescerá ou crescerá como a primeira. Porque o nosso problema, se a gente começa na fé, isso aí eu já percebi, isso é um fato. Desde a minha... Eu comecei a andar caminhando na fé, eu comecei a perceber isso. A igreja já percebeu e sabe que é dessa forma. O cara veio para a igreja, sem dar Cristo. Estava na pindaíba. Estava numa situação difícil. Pessoa. Aí vem para a igreja, Deus começa a abençoar a pessoa. Começa a florescer. Aí começa, né? Ficar, né? Puxa vida, o cara andava daquele jeito, agora está andando diferente. Né? Olha só, já está mais, né, mais bem apresentado. Então é aí que mora o perigo. Muitas pessoas não sabem lidar com isso. Porque ela cresceu por fora, mas não cresceu por dentro. É uma árvore. Não adianta a árvore estar cheia de flores e cheia de folhas e grande, se ela não cresceu para baixo. É um paradoxo, crescer para baixo. Se ela não cresceu, se ela não enraizou, não adianta, irmão. O primeiro vento que vem, ela cai. O primeiro vento que vem, ela cai. Então não adianta a gente crescer por fora, ficar bonito por fora, se por dentro a autoridade de Cristo não está sendo estabelecida, firmada como na fonte de autoridade da nossa vida. Porque se amanhã a gente perde, a gente continua firme nessa autoridade. Se a gente continua ganhando, a gente está firme nessa autoridade. Fazendo, andando segundo o Evangelho de Jesus. Diga glória a Deus. Então, é lógico, o ministério de Arão tinha que florescer mesmo. E a Bíblia diz que ele começou a arrebentar renovos. Porque nem sempre flores, o próprio Cristo ele fala que os sinais, né, da sua vinda em relação à figueira, diz assim, quando os seus brotos, né, as suas folhas começar a florescer e começar a dar os seus frutos, é porque algo está próximo. Está próximo o verão. Então, algo vai sempre sinalizar para algo. Você pode até florescer, está sinalizando que algo está acontecendo. Você começa a brotar renovos, novos galhos, novas flores. Né? Porque não só basta florescer, tem que também criar raízes, tem que criar galhos, vários. Porque tem pessoas que pensam que é só para ele. A pessoa cresceu, só pensa nele. Só para ele. E a própria vida cristã, ela se baseia naquilo que é novo, naquilo que se renova. O cristão precisa andar em novidade de vidas.
debaixo da autoridade de Cristo, todos os dias sua vida é renovada. Toda a sua vida ela é vivida em novidade de vida em Cristo. Até porque quando você aceita Cristo, de fato, ele diz que tudo se faz novo, tudo se fez novo. Então, irmãos, muita coisa na tua vida tem que deixar de lado mesmo. Você que se prostituía, já não vai se prostituir mais. Você que vivia na bebedeira, já não vai viver mais nessa vida. Você que vivia lá no submundo do crime, já não vai viver mais nesse mundo. Porque com Cristo é uma nova vida, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E a gente percebe hoje em dia que muitas pessoas ainda, mesmo na igreja, continuam na velhice da vida, da letra, da carne, na mesmice. Continua nas práticas pecaminosas da vida velha, do velho homem. Nós precisamos mudar, igreja. Nossa vida todos os dias tem que ser. Irmão, falei, pastor, você está sendo moralista? Não estou sendo moralista. Não abraçamos esse aspecto de vida de legalista, não. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Eu disse aqui no começo do culto, o Davi, ele diz assim, que em pecado me concebeu a minha mãe. Ele nasceu em pecado. Então propriamente nós entendemos, Paulo diz que não há um justo sequer. Todos se extraviaram. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Que é isso que nós temos que estar afirmado todos os dias. Somos salvos pela graça. Não é nós, não é porque somos bons, não é porque somos de fato religiosos, porque conhecemos a Bíblia, ou porque fazemos alguma boa ação. Não, meu irmão. Somos salvos pela graça. Mas não é porque somos salvos pela graça que nós continuamos vivendo na desgraça. Tem que haver novidade de vida. Tem que haver boas obras. Não sou salvo pelas boas obras, mas sou salvo para as boas obras. Diga glória a Deus. Então nós temos que entender que temos que se renovar, meu irmão. Todo dia nós nos renovamos na presença de Deus, na oração, na leitura bíblica, que é algo que nós não podemos. As suas misericórdias que se renovam todos os dias na nossa vida, no conhecimento do Evangelho e no conhecimento de Cristo todos os dias. Porque é isso que vai dar a nossa autoridade. Quando você vive debaixo dessa autoridade, quando você vai exercer a autoridade lá em casa, para os seus filhos, que às vezes de fato até erram, eles vão entender. Meu pai, a minha mãe, minha mãe. Então nós passamos a se tornar, de fato, não somos o padrão, a fonte, mas o próprio, aquilo que espelhamos em Cristo, né? Vemos por espelho, refletimos a sua glória, as pessoas começam a olhar para nós como também um padrão de santidade, de verdade, de humildade, de uma vida sincera. Então é aí que está a autoridade. Eu posso até acrescentar que a personalidade ela tem a ver com florescimento. Você pode ser uma pessoa legal, você pode ser uma pessoa extrovertida, você pode ser uma pessoa sorridente. Isso não garante que o seu caráter esteja debaixo da autoridade de Deus. Todas as vezes que eu me pego sozinho, eu falo assim, Deus, é aqui que eu tenho que vigiar. É ali que eu tenho que perceber que o meu caráter tem que se frutificar, tem que florescer, tem que se renovar. Ah, é fácil, né? Ser pastor aqui no altar aqui é muito fácil. Ser uma personalidade aqui é muito fácil. Você não pode ficar firmado, né, na pessoa do altar, mas na pessoa do dia a dia do pastor, o André. Sabe? Poxa vida, o pastor André é uma pessoa que eu posso ouvi-lo, que eu posso realmente seguir os seus conselhos. Posso? Então, a vida dele não se resume só no púlpito. Então, aqui é uma personalidade. Então, a nossa vida é assim, irmão. Os maiores, a manifestação do nosso caráter é quando nós estamos lá em casa, onde a esposa vê quem nós somos, os filhos vê quem nós somos.
aí que minha autoridade floresce. Não. Foi aí que se a minha autoridade se renova ou não, todos os dias. Vou dizer não, meus filhos vão ficar debaixo do mano. Se eu dizer sim, eles vão assim, não, meu pai disse sim, então eles vão ficar debaixo. É aí que vai se renovar. É aí. E por incrível que pareça, esse é o aspecto da autoridade, que é a questão clássica da fé. Você pode ser o melhor pregador, você pode ser o melhor cantor da igreja, o melhor líder de louvor, o melhor diácono. Você pode ser a pessoa muito bem, a pessoa mais querida que tem. Mas se a fé que é em ti não produz fruto, a vara de Arão ela floresceu, ela se renovou os brotos e por fim ela deu fruto. Todo ministério tem que dar frutos. Ministério pessoal, coletivo. Se a tua vida pessoal não produz fruto, meu irmão, aquele fruto que só você vive, né? No sentido de o apóstolo Paulo diz, né? Fruto que se estabelece no caráter, ele começa em você, depois ele se apresenta. Ele não pode ser só um reflexo de algo. Ele tem que ser um fruto firmado, um fruto estabelecido, com propriedade. Então você entende que quando se estabelece essa questão do fruto, Paulo diz assim que nós devemos dar fruto. Gálatas capítulo 5. Fala do fruto do Espírito. Se nós não tivermos esse fruto, meu irmão, alguma coisa de errado está em nós. Como é que eu vou pregar para a igreja sobre uma determinada área se naquela área eu não dou fruto? Como que eu vou pregar autoridade, obediência se eu sou um desobediente? Como eu vou pregar para você, meu irmão, que você tem que andar dessa forma com Deus se eu não ando? Então, quando o fruto não se estabelece em mim, não adianta, eu não tenho autoridade nenhuma. Eu sempre costumo dizer aqui que um dos problemas do meu pai era sempre aquele que talvez você já viveu. Meu pai dizia assim: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Meu pai não era um padrão de fruto espiritual, de verdade, de justiça. Não era. Infelizmente essa é uma realidade. Não era. Mas isso não quer dizer que eu me rebelava contra a autoridade do meu pai. Naquilo que era certo, eu obedecia. Eu tinha um senso de mesmo menino, um senso de justiça, irmãos. Até porque eu fui criado numa instituição presbiteriana. Dos meus 3 aos meus 12 anos. E nos ensinaram valores cristãos. Nos ensinaram valores cristãos. E mesmo que a gente não tinha aquela vida de fé, mas a gente tinha aquele valor sobre Deus, sobre o céu, sobre o reino. Coisas mesmo assim, meio que superficiais, mas tinha. Então, meu pai às vezes fala assim: André, vai comprar cigarro para mim. Eu falo: pai, não vou fazer isso. Vai comprar cigarro lá, pai, não vou. Eu sabia que fumar não era certo. Aí ele brigava comigo, dava uns cascudos. Mas ele sabia que eu estava fazendo o que era certo. Outras coisas mais que meu pai fazia que até no meu caso não é ético. Mas isso quer dizer que não seja nesse nível, mas nós, irmão, muitas das vezes, nós queremos ensinar para o nosso filho que nós fazemos de errado. Dizemos para ele não fazer, mas nós estamos fazendo. Não damos fruto. Toda autoridade tem que frutificar. A tua vida tem que frutificar. A tua vida no Evangelho tem que frutificar. Uma fé evangélica sem fruto é uma fé seca, raquítica, sem efeito, sem relevância. Uma igreja sem fruto é uma igreja sem relevância nenhuma para a sociedade. Aí dali eu saio ali com a consciência: a igreja precisa de autoridade divina. Mas essa autoridade só vai ter efeito quando
nós tivermos o fruto dessa autoridade em nós. Quando as pessoas virem em nós que de fato que aquilo que falamos não são palavras vazias da boca para fora, mas são palavras geradas de um efeito que realmente nós vivemos na íntegra aquilo que Jesus estabeleceu como vida para a nossa vida. Amém?